Sim, tu que me ouves agora, décadas depois de o mundo ter ficado mais silencioso. Já te perguntaste quanto custa a imortalidade? Não a dos livros de história, não a das estátuas, mas aquela imortalidade que se paga com a própria carne, com a infância, com a paz, com a alma. Olha para as tuas mãos, sente o teu anonimato. É confortável, não é? Podes sair à rua, podes errar, podes desaparecer por umas horas sem que o mundo inteiro queira saber onde estás. Pois para o homem de quem vamos falar hoje, o anonimato era um luxo que ele nunca pôde comprar. Michael Joseph Jackson, o rei, o mito, o fantasma. Mas antes de ser o deus da pop, ele foi um rapaz roubado. Nasceu a 29 de agosto de 1958, em Gary, no Indiana, numa casa pequena, apertada, cheia de irmãos, sonhos e medo. Era o 8º de 10 filhos. A família Jackson não tinha grandes luxos. Tinha disciplina, tinha música, tinha ambição. E tinha Joe Jackson, o pai que olhou para os filhos não como crianças, mas como instrumentos de uma possível fuga à pobreza. Imagina, ter 5 anos de idade e não conhecer verdadeiramente o significado da palavra brincar. Imagina um pai que, em vez de um abraço, te oferece uma ordem. Em vez de ternura, ensaio. Em vez de proteção, exigência implacável. Ser perfeito. Ou não és nada. Michael não aprendeu a cantar apenas por amor. Aprendeu a cantar por sobrevivência. Aquela voz angelical que encantou o mundo nos anos 60 e 70, à frente dos Jackson 5, não era só talento. Era também tensão. Era medo vestido de melodia. Era uma criança a sorrir diante das câmeras, enquanto por dentro talvez só quisesse que a pressão acabasse. E o mundo apaixonou-se depressa. I want you back, ABC, I'll be there. Aquele menino pequeno, de cabelo afro, olhos vivos e voz impossível, parecia ter nascido pronto. Como se Deus, a vida, o destino ou a desgraça lhe tivessem colocado um palco debaixo dos pés antes mesmo de ele aprender a ser menino. Mas há uma coisa que muita gente esquece. Quando o público aplaude uma criança prodígio, raramente pergunta o que essa criança perdeu para chegar ali. Michael cresceu diante do mundo. Não teve bastidores seguros. A sua adolescência foi devorada por ensaios, digressões, contratos, entrevistas, aplausos, câmaras, adultos interessados e uma indústria que nunca perguntou se ele estava cansado. Depois veio a libertação aparente. Off the Wall, em 1979, mostrou que Michael já não era apenas o menino dos Jackson 5. Era um artista adulto, elegante, inovador, cheio de ritmo, ambição e brilho. Mas foi com Thriller, em 1982, que ele deixou de ser cantor e se tornou o fenômeno mundial. Thriller quebrou as barreiras da realidade. O mundo inteiro dançava. O mundo inteiro imitava. O mundo inteiro queria aquele casaco vermelho, aquela luva branca, aquele chapéu inclinado, aquele estalar de dedos, aquele silêncio antes do movimento, e depois veio o moonwalk, aquela ilusão ótica onde ele parecia andar para a frente enquanto deslizava para trás. Que metáfora cruel, não achas? Enquanto Michael parecia avançar em direção ao futuro, a sua mente continuava presa, puxada para trás. Para uma infância sombria que nunca teve tempo de existir, se estás a sentir o peso desta história, se compreendes que por trás do brilho há sempre uma sombra, não deixes que esta memória se apague. Subscreve agora o canal Arquivo dos Imortais. Junta-te a nós nesta viagem aos bastidores da alma humana. Deixa o teu gosto e ativa o sininho, para que o algoritmo não enterre as verdades que o mundo insiste em esquecer. A metamorfose começou. Diz-me, o que vês quando olhas para as fotografias dele ao longo dos anos? Uma transformação física? Uma escolha estética? Ou uma tentativa desesperada de fugir do próprio espelho? Michael começou a mudar. O nariz afinou. O rosto alterou-se. A pele clareou. O mundo acusou-o de trair as suas origens, como se uma vida inteira pudesse ser julgada por fotografias alinhadas numa revista cruel. Mas a verdade é mais complicada.
e mais dolorosa. Michael afirmou sofrer de vitiligo, uma doença que provoca perda de pigmentação na pele. Também enfrentou lúpus, segundo relatos associados à sua saúde. Mas havia outro sofrimento menos visível. Um sofrimento que nenhum exame médico mede com precisão. Ele parecia sofrer de espelho. O reflexo talvez lhe devolvesse tudo aquilo de que tentava escapar. O menino ferido, o corpo criticado, o rosto comparado, a voz explorada, o pai temido, a infância roubada. Cada cirurgia, cada alteração, cada máscara pública parecia dizer: eu quero controlar alguma coisa em mim, já que nunca controlaram pouco sobre mim. Ele queria ser amado, mas também queria desaparecer. Estranho, não é? O homem mais visto do planeta parecia passar a vida a tentar esconder-se. Michael construiu Neverland, a terra do nunca. Um rancho gigantesco com comboios, carrosséis, cinema, animais exóticos, diversões, jardins e fantasia. Um parque privado para um homem que nunca conseguiu ser criança no tempo certo. O mundo achou bizarro. Chamaram-lhe Vaco Jaco. Riram-se dele. Fizeram piadas. Transformaram a dor em caricatura. Mas pensa comigo, se tu tivesses os bolsos cheios de milhões, mas o coração completamente vazio, não tentarias comprar de volta aquilo que te roubaram? Neverland não era apenas extravagância. Era uma tentativa desesperada de reconstrução. Um hospital simbólico para uma alma severamente traumatizada. Um lugar onde Michael podia tentar ser menino, mesmo já sendo prisioneiro da própria lenda. Mas o mundo é um monstro voraz. Adora criar ídolos. Apenas pelo prazer sádico de os ver cair, vieram as manchetes, vieram os rumores, vieram as acusações, vieram os tribunais. Em 1993, uma acusação abalou a imagem do rei da pop. O caso terminou com acordo civil, sem condenação criminal. Anos depois, em 2005, Michael enfrentou julgamento e foi absolvido das acusações criminais. Mas há uma coisa que a justiça dos tribunais nem sempre consegue resolver: a justiça feroz da opinião pública, independentemente do que cada pessoa escolhe acreditar. Uma coisa é certa: Michael Jackson foi julgado pelo mundo inteiro, todos os dias, até o fim da vida. Foi cancelado muito antes de a palavra cancelamento virar moda. O homem que cantava Heal the World, que falava de crianças, paz, união e cura, passou a ser também visto por muitos como uma figura inquietante, dividida entre gênio e suspeita, fascínio e desconforto, amor e rejeição. E a solidão dele tornou-se absoluta. Imagina viver numa casa enorme, mas sem liberdade. Ter dinheiro para comprar quase tudo, menos uma noite tranquila. Ter seguranças, empregados, médicos, advogados, fãs, câmaras, jornalistas. E mesmo assim, sentir um vazio que ninguém consegue preencher. Imagina janelas tapadas para os fotógrafos não verem lá para dentro. E tu, lá dentro, já sem forças para ver o mundo lá fora, Michael não conseguia dormir. O silêncio da noite gritava demasiado alto dentro da cabeça dele. A fama tinha se tornado uma prisão sem grades. O corpo, um território de dor. A mente, uma sala escura cheia de ecos. Ele precisava de anestesia, não apenas para a dor física, mas para a dor monstruosa de ser Michael Jackson, o homem que fazia estádios inteiros tremerem com um simples movimento da mão. Acabou dependente de ajuda médica para tentar descansar. Nos seus últimos tempos, o Propofol, um anestésico cirúrgico usado em ambiente hospitalar, entrou tragicamente na sua história. Pensa nisso, o homem mais famoso do planeta, o artista que ensinou multidões a dançar, precisava de se desligar da consciência para conseguir dormir algumas horas. Que preço tão alto, que tortura tão refinada. Tu que estás a ouvir esta história, faz uma pausa mental. Olha à tua volta. Esta história não é apenas sobre música. É sobre aquilo que nós, como sociedade, fazemos aos nossos gênios. Nós erguemo-los, consumimos-los, exigimos que brilhem, exigimos que sorriam, exigimos que sejam perfeitos. Sugamos o talento. E quando a luz começa a falhar,
apontamos o dedo para a sombra que nós próprios ajudamos a criar. Michael vendeu milhões, mudou a dança, revolucionou o videoclipe, transformou a música pop num espetáculo cinematográfico. Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad, Smooth Criminal, Man in the Mirror, Black or White, Earth Song. Cada canção parecia maior do que ele. Cada atuação parecia desafiar a gravidade. Cada silêncio dele parecia esconder um grito. Mas a verdade é esta. Por trás do rei da pop havia um homem assustado, frágil, desconfiado, dividido entre o desejo de salvar o mundo e a incapacidade de se salvar a si próprio. Se queres continuar a resgatar estas almas do esquecimento, se queres entender os segredos que os livros de história não contam, este é o momento. Faz parte do arquivo dos imortais. Partilha este vídeo com quem ainda sabe sentir. Deixa nos comentários qual é a música de Michael Jackson que mais toca a tua alma. O teu apoio é o que mantém este arquivo vivo. Dia 25 de junho de 2009, Los Angeles, Michael estava a preparar a sua última grande série de concertos, This Is It. É isto, dizia o título, e foi mesmo. O mundo esperava o regresso triunfal, esperava ver o rei levantar-se outra vez, esperava o brilho, o passo, a luva, o chapéu, a voz, o milagre, mas o corpo já estava cansado. A alma talvez estivesse cansada há muito mais tempo. Nessa manhã, Michael Jackson adormeceu e não voltou. A morte foi atribuída à intoxicação aguda por Propofol, combinada com outros medicamentos. O seu médico pessoal acabou condenado por homicídio involuntário, mas nenhuma sentença devolveu Michael à vida. O rei estava morto e o mundo parou. A internet tremeu. As televisões interromperam emissões. Chorou-se nas ruas, em Tóquio, em Nova York, em Paris, em Lisboa. Em cada canto onde uma criança, um jovem ou um adulto tinha dançado alguma vez ao som daquele homem impossível. O menino de Gary, no Indiana, tinha finalmente escapado. Mas escapado para onde? Para a paz. Ou para a eternidade? Hoje. A sua música continua a ecoar nas colunas, nos auscultadores, nos palcos, nas festas, nos vídeos, nas memórias. Novas gerações dançam Billie Jean sem saberem, sem sequer imaginarem que aquela batida perfeita foi construída sobre uma vida imperfeita, ferida, exposta e sacrificada. Michael Jackson alcançou a imortalidade, mas a que custo? Fica a pergunta para ti, amigo. Se te dessem o mundo inteiro, mas em troca te levassem a infância, a paz, o sono e o direito de seres apenas humano, tu aceitarias o trono? Michael Jackson aceitou, e a coroa era feita de espinhos.